Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o Diego Vieira, ou Diego Chinha do canal Alerta. Jesus está voltando. Eu quero relatar para os irmãos que 2 sonhos que eu tive essa semana. E os irmãos ver que hoje em dia estamos vivendo uns tempos muito difíceis, onde até dentro das próprias igrejas temos que ter cuidado com quem está pregando, com quem está cantando, com quem está ali. E muitas das vezes não temos entendimento nem discernimento do Espírito para saber. E eu estive orando e eu tive esse sonho. Vou contar primeiro o sonho que eu tive a respeito da igreja. Foi um sonho curto, mas que me deu um entendimento assim. Os irmãos comentem e vê o que vocês pensam. O sonho foi assim. Eu estava numa igreja muito grande, não era bem uma igreja um tempo, mas era um lugar como se fosse uma igreja. Era muito grande e ali havia muitas pessoas mesmo. E havia um homem cantando no púlpito da igreja. E ele cantava com muita autoridade, tudo assim. E o povo que estava ali, eles glorificavam, gritavam ali. E havia um homem junto comigo. Eu não estava no culto, eu estava observando o culto. E havia um homem comigo, que eu não sei quem era. E nessa igreja havia várias bandeiras, de várias nacionalidades. Então eu fiquei olhando aquilo. E esse homem que cantava, quando eu via ele cantando, ao mesmo tempo que eu via ele em forma humana, eu já via ele em forma de um demônio. E esse demônio cantava em cima do púlpito, e ao mesmo tempo era um homem, e ao mesmo tempo era um demônio também. Um demônio muito feio mesmo, louvando a Deus no púlpito da igreja. Tá, eu fiquei observando aquilo, e ele cantava o hino assim, só que numa versão diferente. Ele mudou a versão do hino, que da Josiane, que fala assim: abra os meus olhos da minha visão. Só que ele cantava dessa maneira: abra os teus olhos da tua visão. Eu quero ver, eu preciso ver aquele que faz o milagre aqui. Então ele cantou diferente, como se diz assim: abra os teus olhos, porque quem está aqui não é quem vocês pensam que é. E hoje em dia a gente está assim, vendo só quem está ali no púlpito, olhando somente a carne, não no espírito. Não estamos em espírito para saber se é Deus ou se é o próprio inimigo que está falando. E nisso, um pastor subiu no púlpito. Quando o pastor chegou perto dele, era um pastor já assim de idade, meio cabeça um pouquinho branca. Eu vi a hora que esse demônio deu uma mãozada nele e jogou esse homem longe. Sentou a mão nele e jogou ele longe, esse pastor. E continuou cantando. E disso eu vi falando assim: até o demônio está cantando no meu púlpito. Até o inimigo está no meu púlpito cantando. E eu entendi que tem igrejas, lugares, templos, que nem o pastor está tendo discernimento para saber se é Deus que está ali ou se é o inimigo. As igrejas estão tão bagunçadas hoje, está tão bagunçada, que o povo está morrendo dentro da casa do Pai, e o povo não está entendendo e não está vendo que não é Deus que está agindo ali, porque quando Deus está no lugar, as coisas é diferente, tem mudança. E eu penso assim, que Deus que dá um alerta, vamos orar, jejuar e pedir a Deus discernimento do Espírito Santo de Deus, para Ele nos mostrar o erro dentro da casa dele. E o próximo sonho que eu tive foi assim: eu estava com uma mulher, mais outra alguém, não sei quem é também, era um homem, mas eu não ouvi a voz dele, também não vi ele especificamente. E a gente estava no espaço, em cima, bem acima da terra mesmo, mas eu conseguia ver a terra inteira. A terra estava bem azul, muito bonito, uma terra muito bonita. E a gente subiu mais acima. Quando eu vi, a gente estava passando perto de muitos asteroides ou meteoros, vamos dizer assim, mas eles estavam parados no ar. Eram muitos deles, mas eles estavam parados.
e havia uns bem grandes e uns mais pequenos. E ali eu fiquei observando aquilo e era como que se eu estivesse bem pertinho deles, vendo aquelas rochas bem grandes, bem pertinho. E nisso, um desses asteroides ou meteoro saiu e foi em direção à Terra, começou a cair em direção à Terra. E eu falei para a mulher assim: olha lá o que você fez. Você fez um asteroide deslocar. E então ele caiu e eu vi a hora que ele pegou fogo e atingiu a Terra. Ele fez um grande estrago quando ele bateu na Terra e causou uma grande erupção em um vulcão. Ele ficou tudo feio, estragou, fez uma coisa muito horrorosa. E eu fiquei observando ali, só que os outros asteroides, os outros ficou parado. Eles estavam tipo esperando algo, né, lançá-los à Terra. Aí eu pensei assim, será que esses asteroides estão esperando que o arrebatamento da igreja vão cair depois do arrebatamento da igreja do Senhor? E esse que caiu agora, será que ele vai cair antes do arrebatamento? Para um sinal? Eu pensei assim no sonho, né? Agora eu não sei. Porque eu já tive várias visões, visão mesmo de asteroide caindo. O Senhor mesmo me falou uma vez que cairá um na Terra, virá como uma grande estrela, mas não é estrela. E deixo esse sonho para os irmãos. Eu sei que vai haver muita crítica, muitos comentários, né, que criticam as pessoas que nos criticam, mas isso para mim não vai fazer diferença não. Eu passei muito tempo sem ter sonhos e visões, mas o Senhor ele está restaurando novamente os meus sonhos, as minhas visões, e os irmãos estejam orando pela minha vida, assim como eu tenho orado pela vida de todos que passam no canal e que está no grupo e que me pede oração, eu tenho apresentado ao Senhor. Eu agradeço e os irmãos compartilham os vídeos para que o Senhor venha dar despertamento às pessoas, porque estamos no fim. Não é brincadeira, estamos no fim, mesmo que muitos dizem que não, que é coisa da nossa cabeça, que somos loucos, mas a nossa loucura vai chegar ao céu e vai ficar de frente a frente com Jesus Cristo. As pessoas perderam o temor a Deus, estão vivendo da maneira que querem, da maneira que acham que está certo. Se esqueceu do Senhor, do que Deus tem feito. Eles pensam que viver assim, de qualquer maneira, vão receber o céu. Jesus vai vir, Jesus vai levar, porque não querem saber da intimidade, não querem saber de orar, não querem saber de jejuar. Vão na igreja só por ir para a igreja mesmo. Vão só por ir, porque ir para buscar Deus ninguém está indo. Tá uma tragédia esse mundo. O mundo está vivendo uma decadência enorme. É só guerra, é só atentado. Por todo lado que você olha no mundo inteiro está tendo mortes e atentados. Pessoas matando pessoas todos os dias. Isso é o cumprimento da palavra do Senhor. E Jesus vai voltar, querendo muitos ou não. Jesus vai voltar, querendo Satanás ou não. E aqueles que acreditam ou não, vai voltar. E você acredita? Você crê na vinda de Jesus? Prepare, vigia, ora. Estamos vivendo tempo de oração, tempo de jejum, tempo de consagração, para que Jesus venha e não nos pegue de surpresa, para que Jesus venha e nos leve com Ele, porque nesse tempo de hoje está difícil orar, está difícil buscar Deus, mas temos que fazer o possível e o impossível para ajoelhar e buscar a presença de Deus vivo Todo-Poderoso, porque Ele é fiel para nos livrar do mal e da morte. Ele é fiel quando dedicamos nossas vidas a Ele e buscamos a Tua santa face. O Senhor está vindo, Ele está voltando. Prepare a sua vida para encontrar com Ele nas nuvens. Prepare, porque vai acontecer e não está longe para acontecer. O mundo está muito terrível e Ele vai vir. Que os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus. Santifique as suas vidas, santifique para que você não venha perder o arrebatamento, para que você venha subir e ir para a glória com o Senhor, para participar das bodas do Cordeiro, da Santa Ceia, adorar
e louvando o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que brevemente está vindo buscar a sua noiva. Amém, amém. Assim como eu tenho orado pela vida de todos que passam no canal e que está no grupo e que me pede oração, eu tenho apresentado ao Senhor. Eu agradeço e os irmãos compartilham os vídeos para que o Senhor venha dar despertamento às pessoas, porque estamos no fim. Não é brincadeira, estamos no fim, mesmo que muitos dizem que não, que é coisa da nossa cabeça, que somos loucos, mas a nossa loucura vai chegar ao céu e vai ficar de frente a frente com Jesus Cristo. As pessoas perderam o temor a Deus, estão vivendo da maneira que querem, da maneira que acham que está certo. Se esqueceu do Senhor, do que Deus tem feito. Eles pensam que viver assim, de qualquer maneira, vão receber o céu. Jesus vai vir, Jesus vai levar, porque não querem saber da intimidade, não querem saber de orar, não querem saber de jejuar. Vão na igreja só por ir para a igreja mesmo. Vão só por ir, porque ir para buscar Deus ninguém está indo. Tá uma tragédia esse mundo. O mundo está vivendo uma decadência enorme. É só guerra, é só atentado. Por todo lado que você olha no mundo inteiro está tendo mortes e atentado. Pessoas matando pessoas todos os dias. Isso é o cumprimento da palavra do Senhor. E Jesus vai voltar, querendo muitos ou não. Jesus vai voltar, querendo Satanás ou não. E aqueles que acreditam ou não, vai voltar. E você acredita? Você crê na vinda de Jesus? Prepare, que nem o pastor está tendo discernimento para saber se é Deus que está ali ou se é o inimigo. As igrejas estão tão bagunçadas hoje, está tão bagunçada que o povo está morrendo dentro da casa do Pai e o povo não está entendendo e não está vendo que não é Deus que está agindo ali, porque quando Deus está no lugar, as coisas é diferente, tem mudança. E eu penso assim, que Deus que dá um alerta, vamos orar, jejuar e pedir a Deus discernimento do Espírito Santo de Deus, para Ele nos mostrar o erro dentro da casa dele. E o próximo sonho que eu tive foi assim, eu estava com uma mulher, mais outra alguém, não sei quem é também, era um homem, mas eu não ouvi a voz dele, também não vi ele especificamente. E a gente estava no espaço, em cima, bem acima da terra mesmo, mas eu conseguia ver a terra inteira. A terra estava bem azul, muito bonita, uma terra muito bonita, e a gente subiu mais acima. Quando eu vi, a gente estava passando perto de muitos asteroides ou meteoros, vamos dizer assim, mas eles estavam parados no ar. Eram muitos deles, mas eles estavam parados. E havia uns bem grandes e uns mais pequenos. E ali eu fiquei observando aquilo e era como que se eu estivesse bem pertinho deles, vendo aquelas rochas bem grandes, bem pertinho. E nisso, um desses... Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o Diego Vieira, ou Diego Chindo, do canal Alerta. Jesus está voltando. Eu quero relatar para os irmãos que 2 sonhos que eu tive essa semana. E os irmãos veem que hoje em dia estamos vivendo uns tempos muito difíceis, onde até dentro das próprias igrejas temos que ter cuidado com quem está pregando, com quem está cantando, com quem está ali. E muitas das vezes não temos entendimento nem discernimento do Espírito para saber. E eu estive orando e eu tive esse sonho. Vou contar o primeiro sonho que eu tive a respeito da igreja. Foi um sonho curto, mas que me deu um entendimento assim. Os irmãos comentem e vê o que vocês pensam. O sonho foi assim. Eu estava numa igreja muito grande. Não era bem uma igreja um tempo, mas era um lugar como se fosse uma igreja. Era muito grande e ali havia muitas pessoas. Muitas pessoas mesmo. E havia um homem cantando no púlpito da igreja. E ele cantava com muita autoridade, tudo assim. E o povo que estava ali, eles glorificavam, gritavam ali.
E havia um homem junto comigo. Eu não estava no culto, eu estava observando o culto. E havia um homem comigo, que eu não sei quem era. E nessa igreja havia várias bandeiras, de várias nacionalidades. Então eu fiquei olhando aquilo. E esse homem que cantava, quando eu via ele cantando, ao mesmo tempo que eu via ele em forma humana, eu já via ele em forma de um demônio. E esse demônio cantava em cima do púlpito. O asteroide ou meteoro saiu e foi em direção à Terra, começou a cair em direção à Terra. E eu falei para a mulher assim: olha lá o que você fez. Você fez um asteroide deslocar. E então ele caiu e eu vi a hora que ele pegou fogo e atingiu a Terra. Ele fez um grande estrago quando ele bateu na Terra e causou uma grande erupção em um vulcão. Ele ficou tudo feio, estragou, fez uma coisa muito horrorosa. E eu fiquei observando ali, só que os outros asteroides, os outros ficou parado. Eles estavam tipo esperando algo, né, lançá-los à Terra. Aí eu pensei assim, será que esses asteroides estão esperando que o arrebatamento da igreja vão cair depois do arrebatamento da igreja do Senhor? E esse que caiu agora, será que ele vai cair antes do arrebatamento? Para um sinal? Eu pensei assim no sonho, né? Agora eu não sei. Porque eu já tive várias visões, visão mesmo de asteroide caindo. O Senhor mesmo me falou uma vez que cairá um na Terra, virá como uma grande estrela, mas não é estrela. E deixo esse sonho para os irmãos. Eu sei que vai haver muita crítica, muitos comentários, né, que criticam as pessoas que nos criticam, mas isso para mim não vai fazer diferença não. Eu passei muito tempo sem ter sonhos e visões, mas o Senhor ele está restaurando novamente os meus sonhos, as minhas visões, e os irmãos estejam orando pela minha vida. E ao mesmo tempo era um homem e ao mesmo tempo era um demônio também. Um demônio muito feio mesmo, louvando a Deus no púlpito da igreja. Tá, e eu fiquei observando aquilo e ele cantava o hino assim, só que numa versão diferente. Ele mudou a versão do hino da Josiane, que fala assim: abra os meus olhos da minha visão. Só que ele cantava dessa maneira: abra os teus olhos da tua visão. Eu quero ver, eu preciso ver aquele que faz o milagre aqui. Então ele cantou diferente, como se diz assim: abra os teus olhos, porque quem está aqui não é quem vocês pensam que é. E hoje em dia a gente está assim, vendo só quem está ali no púlpito, olhando somente a carne, não no espírito. Não estamos em espírito para saber se é Deus ou se é o próprio inimigo que está falando. E nisso, um pastor subiu no púlpito. Quando o pastor chegou perto dele, era um pastor já assim de idade, meio cabeça um pouquinho branca. Eu vi a hora que esse demônio deu uma mãozada nele e jogou esse homem longe. Sentou a mão nele e jogou ele longe, esse pastor. E continuou cantando. E disso eu vi falando assim: até o demônio está cantando no meu púlpito. Até o inimigo está no meu púlpito cantando. E eu entendi que tem igrejas, lugares, templos